escolhi um tema: relativismo. Se você nunca ouviu falar do relativismo, ele está mais presente na nossa vida hoje, muito mais do que você imagina. E não só na nossa vida social, mas também na nossa vida religiosa. Mas primeiro eu quero te explicar o que é o relativismo. Então, o relativismo, ele é a recusa de qualquer proposição filosófica, moral ou ética de valor absoluto. Isso é o relativismo. Ele é contra, ele é uma oposição filosófica a toda e qualquer linha moral, ética ou de algum valor absoluto. Ou seja, o relativismo, ele ensina que não existe nenhuma verdade absoluta, a não ser o relativismo. Isso é um contrassenso. Como é que uma filosofia que prega que não existe verdade absoluta propõe que a única verdade absoluta é aquela que ela está ensinando? Então, ou existe ou não existe. Mas, pois bem, o relativismo, ele, colocando aqui em miúdos, num exemplo simples e prático, imagine o seguinte: que eu comprei essa Bíblia e eu mostro para você essa Bíblia e eu digo, olha, comprei uma Bíblia preta com uma faixa vermelha aqui. E você vai dizer para mim o seguinte: não, você não comprou uma Bíblia preta, você comprou uma Bíblia azul marinho com uma faixa verde. E aí outra pessoa vai olhar para a Bíblia e vai dizer, não, essa Bíblia é amarela com uma faixa azul. Cada um coloca a cor que quer na minha Bíblia. Você pensa que é preto, mas não é preto. Na verdade, isso é relativo. Isso não é absoluto. Essa cor não é absoluta. Essa verdade não é absoluta. É isso que o relativismo prega, ensina, que não existe nenhuma verdade absoluta. O relativismo foi criado, inventado, idealizado por um filósofo grego chamado Protágoras de Abdera. Esse homem criou o relativismo no final do século XIX, na Grécia Antiga. E até então, era uma filosofia que ficava ali entre as outras filosofias. Mas ela ganhou realmente uma grande aceitação em 1848, através de um homem chamado Franz Boas. Ele sim, foi o homem que começou a ensinar, a falar sobre o relativismo. E ele começou então a pregar o relativismo em todas as áreas da vida, semeando então essa ideia de que não existe nada absoluto, nenhuma verdade é absoluta. Só que o relativismo, ele entrou dentro da teologia cristã. E como o relativismo hoje, ele está impregnado dentro dessa sociedade que nós vivemos, ele também invadiu a igreja cristã, a teologia cristã.
Um exemplo de relativismo dentro da nossa sociedade, da sociedade contemporânea. Um menino que nasceu menino é relativo, porque ele tem um pênis. Ele é um menino? Isso é relativo. Ele pode ser uma menina. Ou então, ele pode ser outra coisa. Ele pode ser um outro gênero que não seja nem menino e nem menina. Por quê? Porque gênero é relativo. Você está entendendo? Como o relativismo está ganhando força no nosso século e nesse momento que nós estamos vivendo, tudo está se tornando relativo. Não existe mais verdade absoluta. Será? Dentro da teologia cristã, nós estamos entendendo a maneira subliminar que o relativismo está entrando dentro das igrejas e, consequentemente, dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, dentro da nossa fé. Por quê? O relativismo, ele anula a ideia de pecado. Então ele tem duas ramificações teológicas que são extremamente perigosas. A primeira ideia é que o pecado não é confrontado. E por que que o pecado não é confrontado? Essa é a primeira ideia. É porque aquilo que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Pecado é relativo. Então, eu considero aquilo pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Mas você não considera pecado, porque você não entende aquilo como pecado. Ou você decidiu dar uma nova interpretação, um novo sentido àquela afirmação bíblica. Por que que existem hoje igrejas extremamente liberais? Como é que essas igrejas chegaram a esse liberalismo religioso a ponto de dizer aquilo lá não é mais pecado, nós podemos fazer, aquilo não é mais pecado? Como é que elas chegaram a isso? Elas chegaram a isso através de uma ideia filosófica chamada relativismo. Aonde que essas igrejas se apoiaram? Aonde que elas se apoiam? Na palavra, na Bíblia. Mas como se a Bíblia não mudou? A Bíblia continua sendo a mesma. A palavra de Deus é a mesma ontem e hoje e eternamente. Não mudou. Tanto na minha Bíblia, quanto na sua Bíblia, quanto na Bíblia deles, está escrito o que é pecado. Mas então por que que eles não consideram certas coisas mais como pecado? Porque eles decidiram se apoiar em uma filosofia que recusa qualquer proposição filosófica, moral, ética que tenha um valor absoluto. Ou seja, você está dizendo que é isso e é isso, é valor absoluto? Não pode. Não pode ter valor absoluto. Tem que ser algo mais flexível. Então, o que que muitas igrejas liberais que praticam o liberalismo religioso estão utilizando como arma, como base para esconder o relativismo? Elas usam a graça. Sabe por que que não é pecado? Por causa da graça. Porque a graça esconde o pecado. Então, eu não posso julgar aquilo como pecado, porque tal pessoa está debaixo da graça. Então, você está vendo como isso é maligno? Como isso é uma doutrina satânica?
Uma doutrina que foi desenvolvida lá no laboratório do inferno. Porque é claro que nenhuma igreja liberal vai afirmar que a sua base de entendimento é o relativismo. Por quê? Porque ele nasceu de um filósofo na Grécia Antiga que não acreditava em Deus, que era um ateu. Então eu não vou afirmar que a minha doutrina de base para ensinar os membros da minha igreja é o relativismo. Então eu vou trocar o nome. Eu troco por graça. E é aí que muitas pessoas estão sendo conduzidas por doutrinas de demônios, por doutrinas enganosas, que estão oferecendo uma liberdade de expressão, uma liberdade de comportamento. Você não precisa ser ético. Você pode se vestir de qualquer jeito, você pode mostrar sua nudez nas redes sociais, você pode mostrar que você está bebendo, que você está fumando, que você troca de parceiro, de parceira toda hora, porque você está debaixo da graça. Que graça é essa que se opõe às verdades da palavra de Deus? Que graça é essa que diz que eu posso fazer tudo o que eu quero? Porque nem inferno existe. Nessa doutrina, nem inferno existe. Eu posso fazer tudo que eu quero? Posso. Mas nem tudo me convém. Por quê? Porque quando eu decidi receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador, essa decisão foi tomada no altar de sacrifício. Porque é impossível servir a Deus se não houver primeiro a morte do eu, a morte da minha vontade. Então, se você continua fazendo só a sua vontade, se você continua fazendo tudo o que você tem vontade de fazer, isso significa que você nunca morreu para você mesmo. Então você não é servo. Para você, o pecado é relativo. Tem igrejas inteiras que vão para o inferno porque estão vivendo dentro do relativismo. Infelizmente, muitos cristãos sinceros, que não consultam a palavra, são sinceros, mas não dão ouvidos à verdade, creem somente no que os seus líderes estão falando, estão sendo conduzidos e levados pelo engano. Então essa é a primeira ideia. Pecado é relativo. O que é pecado para mim pode não ser pecado para você. É pecado fazer sexo fora do casamento? O que a Bíblia diz? Procure na sua Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Pastor, mas lá na minha igreja, o pastor prega que isso não tem problema. Por quê? Porque o seu pastor tem uma base teológica e filosófica firmada no relativismo. Então, o que me preocupa é que muitos pregadores, principalmente até os mais intelectuais, eles vão misturando o evangelho com várias filosofias para que o evangelho se torne mais confortável. E quanto mais confortável o evangelho, mais aceitável ele é. O oposto do que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o evangelho verdadeiro causa desconforto. Quando Jesus pregava o seu sermão, aqueles que o seguiam e que queriam um evangelho confortável, de milagres, foram embora. Não suportaram o verdadeiro evangelho. As pessoas que querem viver um evangelho confortável não vão suportar o verdadeiro evangelho. Um evangelho que
os confronta. Então essa é a primeira ideia do relativismo dentro da teologia evangélica. A segunda ideia é que não existe pecado para o cristão. Então eles imaginam o seguinte: toda igreja liberalista com linha filosófica, teológica e com base no relativismo crê na predestinação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Então eles ensinam o seguinte, que uma vez que eu fui salvo por Jesus, eu estou para sempre salvo. Então nenhum pecado que eu cometer vai me separar de Deus ou vai me levar para o inferno. Então eu posso continuar dentro da igreja, praticando os mesmos atos que eu praticava antes de conhecer a Jesus. Ou seja, não há uma mudança de vida, não há uma mudança de comportamento, não há uma mudança de atitude. A atitude continua a mesma. A vida daquela pessoa continua a mesma. Sabe aquilo que nós pregávamos, e alguns pregadores ainda pregam, que receber Jesus é mudança de vida, receber Jesus é mudança de atitude, que quando você via uma pessoa passar, você falava assim, olha, aquela pessoa se converteu de verdade, como ela está diferente. Ela mudou de vida, ela mudou a sua maneira de agir, ela mudou a sua maneira de vestir, de pensar, de falar, mudou os lugares que ela frequentava, agora ela não frequenta mais. Ela bebia, agora não bebe mais. Ela fumava, agora não fuma mais. Isso tudo é uma balela para o relativismo. Porque o relativismo, dentro da teologia reformada, dessa nova teologia, ele ensina e propõe que, por você ser salvo, Deus te aceita do jeito que você é, você não precisa mudar absolutamente nada. A graça encobre o seu vício, a graça encobre a sua compulsão sexual, a graça encobre a sua imoralidade, e ela vai encobrindo a sua vida, porque Deus, por sua graça, te aceita como você é. Não existe pecado. Não há uma relação entre o salvo e Deus de pecado. Então, o que eles fazem? Eles reinterpretam os textos bíblicos, deturpando os textos bíblicos. Porque, olha só como Satanás trabalha. Primeiro, o peso da religião. O pecado, Deus vai pesar a mão, você vai ser destruído, você vai perder tudo que você tem. Olha só como não existe equilíbrio nessas filosofias. A religiosidade ensina que Deus mede o homem por seu pecado. Então, se eu peco hoje, Deus não me ama, mas se eu não peco amanhã, Deus me ama. O relativismo já é o oposto disso. Ensina que, independente do que eu estou fazendo, Deus me ama, porque Deus não está nem aí com o meu pecado. Deus não está nem aí com quem que eu deito, com quem que eu transo, com que eu como, com que eu bebo, com que eu gasto meu dinheiro. Deus não está nem aí se eu roubo, se eu tiro do necessitado, porque eu estou salvo pela graça. Isso é um engano violento e um engano preocupante. Está vendo como não é equilíbrio? A palavra de Deus nos oferece equilíbrio. A palavra de Deus nos oferece a oportunidade, primeiro, de reconhecermos quem somos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o relativismo, ele forma uma base, uma plataforma de apoio para o humanismo. O que é humanismo? Humanismo é a idolatria do eu. Tudo é feito para mim. Então, as músicas são cantadas para você. Então, você é o centro da música. Como um pregador coach falou esses dias atrás em uma de suas pregações, onde ele disse que eu sou o centro de Jesus. Jesus é o centro de Deus e eu sou o centro de Jesus. Isso é humanismo. Isso não está escrito na palavra de Deus. Mas vamos lá. Para não prolongar muito
e para que o Espírito de Deus desperte a sua mente, desperte o seu coração acerca daquilo que você tem ouvido, aprendido e muito mais acerca daquilo que você ainda vai ouvir, porque o relativismo vai crescer. Essa filosofia, ela vai ter mais e mais espaço dentro da igreja evangélica. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então, as igrejas liberais falam muito de graça, principalmente da graça anunciada através de Paulo. Então vamos começar vendo aqui o que Paulo fala sobre pecado, ou seja, o que Paulo escreve ou deixou escrito sobre pecado. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e no verso 23 está escrito assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Paulo é que deixou isso escrito, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 3, e verso de número 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Na primeira carta de João, no capítulo 1 ainda, só que agora verso 8 e 9, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Porque essa filosofia dentro da teologia cristã, ela diz o seguinte, que relação de pecado dentro de um cristão convertido é só antes da obra da cruz. Depois da obra da cruz, isso não existe mais. Eu não preciso pedir perdão por pecado. Eu posso viver a vida que eu quero, que Deus não está nem aí com o meu pecado, porque eu estou salvo pelo sangue de Jesus. Se essa relação só servia para antes da cruz, por que o João, após a cruz, escreve que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós? E ele complementa: e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Aonde é que essa filosofia quer que a igreja chegue? Aonde essa filosofia quer colocar a igreja? 1 João 3 e 8, aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você está entendendo aonde que essa filosofia está levando a igreja, em que posição ela quer colocar a igreja? Todo aquele que peca, que pratica o pecado, é do diabo, como uma igreja do diabo, uma igreja inteira dele, que pertence a ele. Por isso eu lhe digo, quando você ler a Bíblia, quando você pegar a sua Bíblia e começar a ler o Novo Testamento, peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria, porque a Bíblia diz que o Senhor não vai negar isso. Ele vai te dar sabedoria para entender a palavra, porque a palavra de Deus não muda. Mateus 24 e 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é imutável. Ela não muda porque a moda mudou. Ela não muda porque os pregadores resolveram pregar uma outra verdade, ou uma suposta verdade. A palavra de Deus, ela é única. Salmo 119, verso 160 diz que a verdade é a essência da palavra de Deus. E que todas as ordenanças escritas nesse livro são eternas. Ou seja, ordenança não é temporal. A palavra de Deus não tem data de validade. É claro que você precisa separar
palavra de Moisés, lei mosaica para um tempo, para uma época. Separe isso do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é uma ordenança eterna. A palavra de Moisés era para aquele tempo. Então, adulterou, vai ser apedrejado. Isso vale para o nosso tempo? Não. Por quê? Porque aquela era a palavra de Deus dentro de um tempo. Mas a palavra de Deus, a sua lei, ela é eterna. Ela dura para sempre. Apocalipse 21 e verso 5, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. E por que que muitas pessoas estão tendo contato com o Evangelho, a igreja evangélica está inchando, mas não há mudança de vida? Não tem milagre, não tem transformação, não tem lágrima, não tem arrependimento. Por que que não há uma mudança de dentro para fora? Por que que não há uma mudança de caráter? Porque elas estão experimentando um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho muda. O verdadeiro evangelho transforma. A verdadeira palavra se cumpre. A palavra que vem de Deus não volta vazia, mas ela se cumpre no propósito para o qual ela é enviada. Ore, peça a Deus para que você não se desvie do verdadeiro evangelho, do evangelho da renúncia, do evangelho da humildade, de chegar diante de Deus e confessar os seus pecados e saber que Ele é fiel para perdoar e que você é amado de Deus. E porque Deus te ama, Ele vai cobrir os seus pecados com a sua graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqueles que estão mudando o Evangelho, aqueles que estão pregando o novo Evangelho, a palavra de Deus diz: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará o seu nome do livro da vida e da cidade santa. E é por isso que nós precisamos ter muito temor diante da palavra de Deus, para não mudar, para não alterar a verdade. Porque daqui a um tempo vão dizer que o que você está pregando é a história da carochinha. Daqui a um tempo vão dizer que esse tipo de mensagem não tem nada de nova, não traz nenhum tipo de excitação, não traz nenhum tipo de euforia. Ninguém fica animado com essa palavra. Mas o verdadeiro evangelho me traz alegria de que eu vou morar no céu. Mas ele também coloca em mim o peso de que eu ainda estou na terra e que por estar aqui eu ainda peco. Mas eu ainda peco, mas o pecado não me domina. Porque eu não sou mais do pecado. Eu agora sou filho de Deus e não ando pecando, porque o filho de Deus não anda pecando. Quem vive no pecado é filho do diabo, diz a palavra de Deus. Então imagina como é que se constrói uma igreja onde a pessoa vive em pecado consciente, mas ela está lá ministrando louvor, ela está pregando, ela está ministrando ceia, ela está impondo as mãos. Por quê?
Porque o relativismo se tornou mais real para essas pessoas do que o verdadeiro evangelho. Ou seja, elas estão enganadas. Esse é um engano que nós precisamos fugir dele, detectá-lo e andarmos no caminho que o Senhor nos ensinou. Que essa palavra possa fazer sentido daqui para frente. Quando você ouvir um falso evangelho, quando você ouvir uma falsa palavra, quando algum pregador cheio da unção disser para você que não tem problema não, pode continuar vivendo como você está. Não faça nenhum esforço para mudar. O evangelho muda. E se você deseja essa mudança de todo o seu coração, o Espírito Santo vai te ajudar nisso. Porque realmente não há mudança por si só. A mudança é uma obra da sua vontade, do seu desejo, com a ação do Espírito Santo. E eu quero convidá-los a orar agora. Amado Deus, glorioso Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tua palavra é toda a verdade. Ela não é apenas a verdade, ela é toda a verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Não é aquela verdade de que todo Deus salva, de que o que importa é você ser bom, que Deus está olhando seu coração, mas a Bíblia diz que se você não confessar Jesus como Salvador, você nunca vai ver o Pai, nunca vai herdar o céu. Nós cremos nessa verdade absoluta. Sabemos que o reino das trevas está trabalhando, como essa lei agora aqui em São Paulo, que graças ao Senhor foi derrubada, onde queriam tirar dos livros escolares o AC, DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo, para que as nossas crianças não tivessem acesso à história cristã. Senhor, e essa luta vai continuar, porque o império das trevas, ele vai todos os dias forçar o caminho para se estabelecer. Mas cabe a nós, Pai, pela Tua palavra, fortalecermos, Pai, as nossas crianças, fortalecermos a nossa fé no Senhor, sabendo, ó Pai, que a Tua palavra é toda a verdade e que nela está escondida a nossa eternidade. Por essa palavra nós somos alcançados e é essa palavra que nos garante o céu, que nos garante a eternidade. E é por ela que nós queremos andar, e é nela que nós queremos viver. Que haja libertação de toda a filosofia humana e até mesmo maligna, de toda doutrina deturpada, distorcida da Tua palavra. Que haja libertação. Pai, eu oro por cada um agora, por cada família aqui representada, esposo, esposa, filhos, essa casa debaixo da Tua graça, essa casa debaixo da Tua palavra. Eu oro pelos negócios dessa pessoa, por sua saúde, por suas emoções. Oh, Santo e glorioso Pai, cuida dos Teus filhos,
cuida, Pai, atenta para o clamor do teu povo nesse momento. Se alguém estiver enfermo aqui, que a unção de cura esteja sobre ela, seja sobre o seu físico ou sobre as suas emoções, que ela seja curada, filho curado, qualquer pessoa da sua família curado em nome de Jesus. E Pai, nós te louvamos pela palavra da verdade que tem alcançado os nossos corações. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.